Em tempo. Eu me lembrei de um conto agora que tem a ver com essas duas palestras que eu fiz. Chama-se Exame de Caridade. Fala sobre três pessoas que fundaram um centro espírita, né? Que se comprometeram a fundar um centro espírita. E a página do mesmo livro, ó, vamos ver, Exame de Caridade, página 55. Vamos ver se não está faltando a página aqui, né? Porque, pelo amor de Deus. Exame de Caridade. Em populosa cidade no Brasil, três amigos, Ribeiro, Pires e Martins, inspirado no Espiritismo Consolador, fundaram um prestigioso núcleo doutrinário, fundaram um centro espírita, exclusivamente dedicado aos estudos da caridade cristã. Expressivo número de companheiros se lhes agregavam ao ideal e entidades amigas, espíritos amigos, através de médios devotados a aquele centro espírita, se revelaram simpáticos ao trabalho daqueles três pessoas, do Ribeiro, do Pires e do Martins, né? Eles estavam dispostos a ajudar. Se propunha a desenvolver colaborando brilhantemente para que a melhor compreensão do Evangelho reinasse no grupo. Entre elas, salientava-se a benfeitora Custódio. Era o espírito que ia dirigir, ia ser a mentora. É espírito invisível, né? O espírito já tinha morrido, ia ser a orientadora espiritual do centro, que tomou para si o encargo maternal de orientar os três companheiros que haviam entrelaçado, né? Os três companheiros que haviam entrelaçado esperanças e aspirações em torno da Redentora Virtude. Eles estavam que queriam fundar o centro espírita, né? Irmã Custódia, né? O espírito, irmã Custódia, ensaiava as mais belas tarefas verbais, na condição de iluminada instrutora. E Ribeiro, Pires e Martins contemplavam-se a obra, proferindo, né, falando comentários luminosos junto à comunidade, junto aos médios presentes ali, né, assembleia de cada sessão, né, que geralmente é segunda, quarta e domingo, né, vai de centro para centro. Livros edificantes eram interpretados com inimitável brilho. A protetora invisível, né? A protetora, a irmã Custódia invisível, né? Aos trabalhadores encarnados, rejubiláveis feliz, explicava-nos exultante que encontrara finalmente uma sementeira promissora, que lhe dava o direito à mais ampla expectativa. A caridade naquele centro, ali, seria a breve tempo a árvore abençoada e frondosa, resultando em fonte para sedentos, mesa farta aos famintos e refúgio calmo aos sofredores. Conferências evangélicas multiplicavam-se em admiráveis torneios oratórios, né? Conferências evangélicas multiplicavam-se em torneios oratórios. Convertera-se a casa num florilégio precioso. Cada irmão na fé, amparando-se, sobretudo, nas convicções dos três fundadores incansáveis, nas preleções de confortantes, nas preleções convertera-se a casa num florilégio precioso, cada irmão na fé, amparando-se, sobretudo, nas convicções dos três fundadores, Pires, Ribeiros e Martins, incansáveis nas preleções reconfortantes, era portador de observações fraternas e convincentes. Inúmeros estudiosos visitavam com elevo aquele reduto iluminativo, né? Estudiosos de outros centros iam visitar, porque o centro ficou famoso, né?
Inúmeros estudiosos visitaram com enlevo aquele reduto iluminativo e, ao se despedirem, quase tinham lágrimas copiosas ante a emoção recolhida nos discursos sublimes. Autores quais Richer, Delane, Crookes, inclinados às perquisições científicas, que não eram espíritas, quando lidos em semelhantes parlamentos de amor, soavam estranhamente, porque, no fundo, a instituição era um templo exclusivamente dedicado ao Evangelho Salvador. Avizinhando o 10º aniversário da instalação, Custódia, a benfeitora, pediu que fizesse orações comemorativas especiais. As irradiações da caridade do alto visitariam os pilares humanos daquela obra divina e, por isso, convidava o trio a solenizar o acontecimento com palavra de louvor ao Mestre dos Mestres, o próprio Jesus. Ribeiro, Pires e Martins exultaram de contentamento, de alegria. Combinaram pronunciar 3 palestras diferentes no dia indicado. Quer dizer, a instrutora falou que para fazer uma festa, fazer uma comemoração, pelos 10 anos da fundação da casa, e cada um, tanto Pires, tanto Ribeiro e Martins, iriam falar uma palestra sobre cada assunto. Um deles falaria sobre o tema caridade e humanidade. O segundo falaria sobre caridade e iluminação. E o último falaria sobre caridade e harmonia. No dia que chegou a noite de paz e luz, no centro ornado de flores, a trindade orientada, a trindade orientadora encantou os ouvintes. Os 3, o Pires, o Ribeiro e Martins, encantaram os ouvintes com suas palavras renovadoras e inspiradas, renovadoras e inspiradas. Houve preces tocantes de mistura com lágrimas e insofreáveis. A mentora espiritual da casa comunicou-se através de conceitos construtivos e comoventes, esclarecendo que, por haver reservado uma pequena tarefa para si durante as próximas horas, prestem atenção nisso. A mentora espiritual da casa, eu vou repetir, a mentora espiritual da casa, que era a Custódia, era um espírito, através dos conceitos construtivos e comoventes, falou para todos que, por haver reservado uma pequena tarefa para si mesma, durante as próximas horas, voltaria ao agrupamento na semana seguinte, de maneira a apreciar os júbilos da efeméride com a desejável amplitude. Ela voltaria na semana seguinte para comentar aquele efeito festivo, E a notável sessão foi encerrada com indisfarçáveis sensações de ventura no espírito coletivo. Ribeiro, Pires e Martins, não cabendo em si de contentes e alegria, evitaram o bonde. Eles iam de bonde para melhor se entregarem a conversações íntimas e longas no retorno ao ambiente doméstico. Não haviam caminhado 1 quilômetro. Eles não haviam caminhado, eles fecharam o centro, acabou a sessão, fecharam o centro, em vez de ir de ônibus, de trem, de bonde, naquela época do bonde, esse conto deve ter sido nos anos 50, que era a época do bonde. Não haviam caminhado 1 quilômetro quando foram defrontados por uma senhora de humilde expressão. Não lhe se viu os traços fisionômicos direito, eles não conseguiam ver o rosto dela direito, os traços, com suficiente nitidez, mas os pés calçados pobremente, a roupa modesta e limpa e o xale escuro infundiu-lhe dignidade venerável. Abordou-a franca e reverente. Senhores, ela falou para o Ribeiro, para o Pires, para o Martins. Senhores, ajude-me em nome da caridade
Estou sozinha e é mais de meia-noite. Tenho trabalho urgente em Arrabalde próximo, né, em uma cidade próxima. Entretanto, na posição em que me vejo, sou desconhecida na cidade. E com um tom súbito assenciou: qual de vocês me concederá um abrigo até amanhãzinha, somente até o amanhecer do sol? Os cavalheiros entreolharam assustados, com o olhão regalado um para o outro, assustadiços. Ribeiro, constrangido, manifestou-se hesitante. Infelizmente não posso, minha mulher não compreenderia. Pires, encorajado, falou também. Eu também sinto dificuldade. Sem dúvida estou pronto a praticar o bem. Contudo, a senhora, apesar de credora de todo o meu respeito, é mulher. E os meus vizinhos não me perdoariam, notando-lhe a presença. Ele pensou primeiro nos vizinhos, pensou primeiro no que as pessoas iriam comentar. Martins, por último, falou com ela firme. Por minha vez, nada posso fazer. Realmente sou um homem sem lar. Minha família, entretanto, não entenderia a concessão que a senhora está pedindo. Aliás, não é mesmo razoável o que solicita a uma hora dessas. Não posso arriscar. Foram as palavras deles. E eles fundaram o centro em nome da caridade, né? Em nome da caridade, da caridade cristã. Enorme silêncio abateu-se-lhe, sobretudo os quatro, mas Ribeiro lembrou-se que se cotizasse, oferecendo-lhe um leito por algumas horas num hotel barato, cada qual ofereceu 5 cruzeiros, e a senhora afastou-se com palavras de agradecimento. Acontece, no entanto, que nem Ribeiro, nem Pires e nem Martins conseguiram repousar, conseguiram dormir. Preocupados com o incidente, ergueram-se antes do amanhecer e encontraram-se infinitamente surpreendidos à porta da pensão modesta que haviam indicado a forasteira. Eles indicaram uma pensão barata, deram cada um 5 reais, mas eles, do peso de consciência, doeu. Quando foi 6 horas da manhã, eles foram na pensão, né? Encontraram infinitamente surpreendidos na porta da pensão modesta que eles haviam indicado para a forasteira passar as horas até o amanhecer do dia. Algo lhe feria a consciência, lhes feria a consciência e o coração. Desejavam saber como havia passado a senhora, que lhes dirigia a palavra com tão grande confiança e intimidade. Não conseguiram, porém, a mínima notícia dessa mulher, até que, na reunião da semana seguinte, consoante a promessa que ela havia formulado, que ela iria na semana seguinte falar sobre o evento, as festividades, Custódio apareceu. Ela incorporou no médio, apareceu e muito bem humorada através do médio, explicou aos três, ao Ribeiro, ao Pires e ao Martins, que estavam todos assombrados, preocupados, né? Porque eles deram os 15 reais, foram no hotel antes do amanhecer do dia e não souberam sequer notícia da mulher, né? Ficaram preocupados. Sim, meus amigos, aquela senhora era eu mesma. Com a graça de Jesus, materializei-me, ou seja, ela se transformou visível em plena rua, a fim de examinar eles, né? Examinar-lhes o progresso em matéria de caridade. Reparei que para vocês ainda é muito difícil abrir a porta do lar. Mas se, com 10 anos de estudo, puderam desatar a bolsa e ceder 15 cruzeiros, eu senti-me muito feliz se conseguirem abrir o coração ao verdadeiro amor fraterno, daqui a 100 anos. Sorriu expressivamente, embora um tanto desapontada, e completou:
O essencial, porém, não é interromper de modo algum, né, de nenhum modo, o estudo e o trabalho na direção do alto. Não há motivos para desânimo. Vamos continuar. O conto termina assim, né? Então o conto, o nome desse conto chama Exame de Caridade. É o que eu falo para vocês. É um dos motivos que eu parei de frequentar os centros espíritas. Não é esse que eu frequentava, mas muitos outros. Porque o que você vê nas pessoas é um rancor. Não são todos, eu não estou generalizando. São pessoas, o que eu vejo são pessoas que criticam outras religiões. Eu não aceito isso. Isso me dói, isso me fere. Eu parei de ir, não é? Eles colocam um telão com um mentor espiritual, que eu tenho todo respeito com esses palestrantes. Eu posso colocar isso aqui no meu computador e ver, né? Então foi um dos motivos que eu parei de ir. Então a caridade, gente, é o que enobrece. Procurem fazer o que irmã Madre Teresa de Calcutá fez, irmã Dulce fez. Não precisa querer ser igual a ela, mas abram os guarda-roupas, a cozinha, tem tantos eletrodomésticos que vocês não usam. Nesses centros, nesses lugares, que eu já doei coisa demais. Já comprei máquinas de costura, comprei muita coisa para esse centro, né, servo, núcleo de irmãos de nada. Eles inclusive dão recibos para desconto, o devido desconto no imposto de renda. Não precisa ser um centro espírita, um núcleo espírita. Pode ser um núcleo evangélico, de acordo com a sua religião. Mas façam. Porque é isso que Jesus pediu. É isso que Jesus Cristo pediu. Por que ele escolheu o velho Ibrahim Mandeb para ter uma conversa com ele? Porque ele fez o que Madre Teresa de Calcutá fez. Ele fez o que irmão Dulce fez. Não tinha tempo de pensar em Jesus. No entanto, foi ele que Jesus escolheu para conversar. Essa é a minha palestra final. Agora é de verdade mesmo, né? E eu agradeço a todos por estar me ouvindo, né? Espero que todos tenham um final de semana feliz e com a família, não é? Amanhã é dia de ir na feira, comer um pastel quentinho, não é? E um bom dia para todos, tá bom?